Olá a todas. A gente está aqui mais uma vez, né, em uma das palestras da nossa disciplina do MINTER, em Arquitetura e Urbanismo, entre a FAO-UNB e o curso de Arquitetura e Urbanismo da Federal de Campina Grande. E hoje, com a gente, eu convidei o nosso amigo, o nosso professor, né, Arthur Thiago Tamay. Eu convidei o Thiago, certo, para falar para a gente, né, sobre o tratamento de imagens na produção acadêmica. Na nossa disciplina, a gente teve toda aquela base metodológica inicial. No segundo momento, a gente teve abordagem de pesquisas com os futuros orientadores dos nossos alunos, né, convidando professores de diversas áreas, como a Carol Pescatori, a Luciana Saboia, o Ricardo Trevisan, o Rômulo, a Ana Elizabeth, a Flaviana, né, e eu também, tá? Mostrando a nossa trajetória como professores, pesquisadores, e as linhas que a gente leva ao longo da nossa vida acadêmica. E também, agora no terceiro momento, eu convidei duas pessoas, e uma delas é Tiago. A primeira foi o professor Iranilson Buriti, que é do programa do PPGH, do qual eu sou professora também permanente, certo? Para falar sobre a questão da escrita. Né? Infelizmente, eu não pude estar no dia da aula do Iranilson, mas assisti, estava em viagem, em trânsito, certo? E o Iranilson abordou a questão da escrita na composição dessas dissertações, né, das teses, dos trabalhos finais, seja de curso de graduação, de pós-graduação, em vários níveis. E dando continuidade às ferramentas de pesquisa, que além do texto, além da escrita, né, tem um elemento que nós, arquitetas, né, para nós, isso é muito presente, é muito forte, que é a questão das imagens. Né? Eu sempre digo que uma boa imagem, com uma boa resolução, com uma boa diagramação, que também compõe, né, essa parte gráfica do trabalho, enriquece demais, né, o conteúdo de um trabalho acadêmico, né, e principalmente, no caso do MINTER, de uma dissertação de mestrado. E, na verdade, não só da dissertação em si, mas de todos os trabalhos que os alunos, as alunas, vão elaborando para aquelas disciplinas que ele está cursando. Porque isso vai juntando, né, um conjunto que acaba acarretando, consecutindo no artigo, no capítulo de livro, né? Então, eu acho assim fundamental essa qualidade imagética. E assim, para falar para a gente sobre isso, na hora que eu estava elaborando esse programa, eu pensei assim, imediatamente no Thiago Tamay. Eu já conheço o Thiago há mais de 10 anos, certo? Quando fui trabalhar em Campina Grande, e o Thiago estava terminando um dos cursos que ele fez, né, design, o segundo curso, que ele também é formado em comunicação social, certo? E tive o prazer de ser orientadora do Thiago no mestrado. E depois, o Thiago, eu vou ler aqui para vocês, fez o doutorado no Rio Grande do Sul, e participei da banca dele. E o Thiago está, assim, a gente está junto com um grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar. O Thiago é um dos fundadores do Grupal, né? Criador da nossa logomarca da revista
de tudo, né? E coautor comigo, Ivanilson, no nosso último livro. Então, eu gosto muito, respeito demais o trabalho do Tiago. E, assim, eu fico muito feliz de ver a trajetória do Tiago, muito competente, muito criativo, muito estudioso e focado. E hoje é professor, não é, na UFBA, na Federal da Bahia. Passou no concurso e já está lá na UFBA e também no programa de pós-graduação, como eu vou ler aqui. Então, Tiago, muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Eu estou muito feliz de você poder estar aqui interagindo com nossos alunos, comigo e com quem vai assistir depois, porque vai ficar gravado. Bom, Tiago Tamai é doutor em design e tecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Mestre e graduado em design pela Universidade Federal de Campina Grande. E também é graduado em comunicação social pela Universidade Estadual da Paraíba. É professor adjunto na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia e membro permanente do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Design, PPG Design, da UFBA. É líder do grupo de pesquisa TRADES, que é Transdisciplinaridade em Design, cadastrado na UFBA e no CNPq. E também é pesquisador do nosso grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, o Grupal. Suas pesquisas exploram patrimônio cultural moderno e industrial, tecnologias 3D, fabricação digital, design de superfície e de interface e usabilidade de aplicativos. Tem experiência com design de produto, gráfico e digital, com interesse em IA, inteligência artificial, no contexto contemporâneo do design. O bom é que Tiago, ele é muito antenado com as tendências, com as ferramentas digitais, com os programas, e eu sempre estou perguntando as coisas para ele. Ele é meu consultor gráfico. Sempre eu estou perguntando a Tiago, isso está bom, ouvindo as opiniões. E, Tiago, muito obrigada, e agora é contigo. Seja muito bem-vindo aqui ao Minter. Aqui, eu que agradeço, né? E tu disse que estava muito feliz de eu estar aqui. Quem está feliz sou eu. Fiquei feliz com tuas palavras, com elogios, que sempre eu guardo, né, no coração. E realmente, Kaki, tu falando que já faz o quê? 10 anos, né, que a gente se conhece. Eu fiz, meu Deus, a gente está ficando velho, né, Kaki? Estamos ficando, na verdade, experientes, né? E realmente já faz 10 anos, né, que a gente teve o nosso primeiro contato, que foi ali na época do mestrado. E agradeço muito pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, falar um pouco, né, rapidamente sobre a minha trajetória. E falando sobre a minha trajetória, eu estou falando também sobre esse campo do design visual, design gráfico, no qual eu já trabalho há um certo tempo aí. Desde antes de entrar na graduação, eu já trabalho com isso. Mas vamos lá, gente, vamos passar aqui para a gente começar a nossa palestra de hoje. Aqui já me apresentou, então eu vou pular algumas etapas, né, já que ela já falou sobre a minha graduação. Fiz algumas especializações aí ao longo do caminho entre a graduação e o doutorado. Terminei o meu doutorado em 2023, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e como a Kaki falou, hoje eu estou aqui em Salvador, na UFBA, na Escola de Belas Artes, e também vinculado ao PPG Design. Faço parte de alguns órgãos de fomento do patrimônio. Atualmente eu estou ligado à comissão do Memorial Artístico e Histórico aqui da Escola de Belas Artes, da UFBA. E assim, gente, tirando essa linha do tempo que eu coloquei aqui da minha jornada como pesquisador, antes mesmo de eu entrar na graduação, o meu segundo emprego foi em uma loja de revelação de fotos. Quem é de Campina Grande aqui, gente?
Deixa eu voltar aqui. Quem é de Campina? Ninguém é de Campina? Ana Gabriela, Ana Lídia, Gustavo. Lauane é de Caicó, tem outro de Queimadas, tem, assim, mas pouca gente de Campina. Eu acho que metade. Mas a Adna disse que é de Patos, né? Quem é que é de Queimadas? É Gustavo? Não, Gustavo é de Eu Campina sou de Campina também. Grande. Campina. Então, acho que O, quem é de o Campina vai Queimado lembrar, Mirella mesmo. mora. Mirella. Eu acho que mesmo vocês sendo uma Mirella é geração de. mais nova, eu acho que vocês vão lembrar o nome era Foto Neiva, Neiva de revelação de fotos. Não sei se vocês vão lembrar, mas foi ali o meu segundo emprego. Foi quando eu realmente aprendi muita coisa sobre Photoshop, sobre alguns programas gráficos. E eu também trabalhava tanto na parte de revelação de foto, como trabalhava no estúdio. Então, era um período que eu passava assim, a maior parte do tempo no Photoshop, editando fotos, tanto fotos de estúdio, como também aparecia muita demanda na época de restauração de fotos antigas. Principalmente o pessoal do interior vinha com fotos assim, que já estavam um pouco deterioradas e chegavam. Algumas tinham solução, outras não, mas foi ali que eu trabalhava e fazia isso assim na mão, né? Era um trabalho manual, manual no caso assim que eu digo, usava Photoshop, mas fazia à mão, porque hoje em dia tem algumas ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês de inteligência artificial que ajuda muito, acelera e otimiza esse processo de restauração, mas naquela época eu tinha que fazer à mão mesmo, era quase como uma pintura digital. Então, foi a partir dali que eu comecei a desenvolver as habilidades com os programas gráficos. Depois entrei na graduação. E, assim, até hoje é um software que eu já domino há um certo tempo, mas que eu uso com muita frequência, que é o Photoshop. Por quê? Porque qualquer imagem que eu vou utilizar, seja para colocar num banner, num pôster, numa apresentação como essa aqui, ou em qualquer trabalho acadêmico, seja um artigo, seja na minha dissertação, na tese, todas as imagens, sem exceção, eu editei, todas passaram pelo Photoshop. Porque por mais que a gente veja a imagem e ache que ela está maravilhosa, ficou boa a iluminação, sempre pode melhorar. Então, toda imagem eu sempre passo ela no Photoshop. E daí, já falando sobre o contexto e também sobre o que a gente já vinha comentando, que o uso dessas imagens nas pesquisas, elas trazem um rigor, né, tanto científico como também metodológico, porque a gente precisa, por meio das imagens, principalmente vocês aqui, que é um mestrado em arquitetura, o meu, que no caso foi em design, agora que eu estou vinculado aqui ao PPG Design, estou com orientanda de mestrado, estou com o pessoal também na disciplina, com um projeto de pesquisa de PIBIC, iniciação científica. Então, a gente está o tempo todo lidando com imagens. E essas imagens, elas precisam ter uma boa qualidade, elas precisam passar uma confiança para trazer uma confiabilidade do trabalho no qual a gente está desenvolvendo. E existem, gente, inúmeros desafios nisso. Claro que além das habilidades com os softwares. Hoje tem outros programas, como eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente pode utilizar para quem não tem uma vivência com o Photoshop, que dá para usar, dá para também fazer edições bacanas, mas a gente lida também com essa profusão de imagens, né? A gente joga aqui no Google, vai ter imagens de tudo que é tipo. E algumas delas vão estar em baixa resolução, muitas, todas, na verdade, têm direitos autorais, né? Porque se eu faço uma foto, por exemplo, do Teatro Municipal, coloco em alguma rede social minha, por exemplo, ela tem direito autoral, ela é minha, né? Não é porque ela está disponível em algum banco de imagens que qualquer pessoa pode pegar, sair replicando ela sem dar o devido crédito. E também, gente, a falta de uma padronização visual. Isso acontece muito. Quando a gente pega um trabalho acadêmico, seja na área do design ou da arquitetura, o que encanta os olhos é a parte visual. Não é isso, gente?
Eu lembro muito, eu sou, no caso, ex-orientando da Caqui, né, no mestrado, e a Caqui sempre falava isso, e eu sempre tive isso, assim, desde a época da graduação também, ter esse rigor com o visual, com a imagem. Eu sei que o pessoal da arquitetura também é bem criterioso com isso, porque quando a gente vai fazer certas representações com mapas, imagens, gráficos, diagramas, fluxogramas, é interessante que a gente siga uma coerência visual para que haja uma padronização, seja no uso de seleção de cores, de formas, para que haja uma coerência, né? Que haja uma linha visual. E daí, gente, é necessário também que a gente vai falar também mais sobre isso durante essa palestra, sobre o cuidado de selecionar imagens com boa resolução, ter o cuidado também de sempre creditar a fonte, caso a imagem não seja de autoria própria, e também como fazer pequenas edições nesse sentido de aprimorar mesmo essas imagens. Tranquilo, gente, até o momento? Deixa eu só voltar aqui para ver, porque eu estou com a imagem em tela cheia, eu não vejo se Perfeito, vocês... Tiago. Tá Alguma tudo coisa. direitinho. Perfeito, né? Então, tá, então Tá. vamos seguir, então. Então, gente, a imagem, ela é um documento por si só. Ela não é uma ilustração, ela não é simplesmente uma figura, um souvenir, por exemplo, ela não é somente ilustrativa, ela também é um dado científico, porque a partir do momento que eu faço um levantamento arquitetônico, por exemplo, vamos dizer que vocês estivessem realizando uma pesquisa sobre arquitetura moderna, né, aí na Paraíba, com o recorte Campina Grande. Então, iria fazer um levantamento das casas, por exemplo, né, como a gente já pesquisou aqui sobre as residências projetadas por Geraldino Duda, ali na década de 60. Então, se eu vou lá, fotografo uma casa, essa imagem ela não é somente uma imagem, ela é um dado científico, porque por meio dessa imagem eu posso capturar cores, texturas, acabamentos, detalhamentos construtivos, que, no caso, a própria imagem ela já está representando. Então, ter esse cuidado de utilizar imagens que são bem feitas vai ajudar, né, nesse processo. E com isso, gente, essas imagens elas vão servir também como base crítica e pode também auxiliar na interpretação de vocês e na fundamentação desse texto e da própria ideia de uma forma conceitual, para fortalecer conceitualmente a pesquisa de vocês. Então, gente, é importante sempre estar ligado nessa questão da resolução e também dos formatos, porque a resolução ela está ligada diretamente à qualidade. Então, assim, alguns professores pedem, por exemplo, seja no exame de qualificação, ou seja na defesa final, que o documento ali da dissertação seja impresso, para entregar impresso. Tem alguns que pedem que mande em PDF mesmo. Então, assim, quando a gente está falando sobre pixel por polegadas, que é o PPI, que significa, em inglês, pixel per inch, né, que significa pixel por polegada, está relacionado ao tamanho da imagem para ser visualizado em telas. Já a impressão, a gente usa a sigla que é o DPI. Então, quanto maior a resolução, né, em resumo, da imagem, maior vai ser a qualidade visual dela. Então, o que é que acontece muitas vezes, gente? A gente baixa uma imagem ali do Google, e às vezes ela está com 72, por exemplo, pixel por polegadas, né, PPI. E se ela tiver com 72, ela vai estar com a qualidade baixa, pode ter certeza. E se você coloca ela no trabalho, quando vai imprimir, vai ficar com a qualidade ruim, na tela vai ficar mais evidente que ela tem uma baixa qualidade. E assim, gente, eu acho que já é comum ao repertório de vocês sobre os formatos de imagem, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Existe o formato JPEG, PNG, que são formatos de imagem digital. O PDF, também a imagem pode vir em PDF, mas geralmente o PDF a gente usa também para texto. Então, assim, normalmente as imagens elas vêm em PNG ou JPG ou JPEG, né, como normalmente a gente fala.
E aí, gente, como eu já falei, existem esses equívocos, né? Baixa uma imagem, tá baixa, tá com resolução baixa, 72 dpi, ou às vezes até 150. Então, o ideal é que ela esteja com 300 ppi, tá? Se ela tiver com menos que isso, até 200, tá ok. Não é o ideal, mas tá ok. Agora, com 72 até 150 é pouco. Menos que 72 já sabe que não tem como utilizar essa imagem. E assim, gente, existem leis de direitos autorais, como aqui no Brasil tem a lei 9.610 de 1998, que ela regula esses direitos de imagens. Então, não é assim, peguei uma imagem e vou usar, né, aleatoriamente. Não é. Não existe isso de imagem aleatória na internet. Ela está ali, ela tem um autor e precisa ser creditado, né? Não tem isso de pegar na internet. Peguei na internet a imagem. Não existe. E para isso, gente, existe a forma correta de incluir essa imagem no trabalho. Como vocês já passaram por uma graduação, já fizeram um TCC, eu acredito que todo mundo aqui sabe como utilizar uma imagem, creditar ela, colocar a fonte, quando é feito por vocês, pode colocar do autor ou elaborado pelo autor, por exemplo, e quando não é de vocês, tem que colocar de quem realmente é essa imagem. E assim, gente, existem algumas siglas, assim como no Brasil tem a lei de direito de imagem, existe o Creative Commons, tá? Que é mais internacional. E quando a gente fala nisso, do uso de imagens, aqui eu estou falando de uma maneira geral, tanto para o meio acadêmico, como também em geral, e focando na arquitetura, a gente precisa lidar sempre com direitos autorais, quando a imagem não é nossa, né? E o Creative Commons, ele surge justamente para facilitar essa circulação dessas obras, como fotografias, mapas, diagramas e até textos também, sem abrir mão dessa parte do direito autoral. E isso não substitui, por exemplo, a legislação brasileira, tá? Ela apenas opera dentro da legislação brasileira também, assim como opera fora do Brasil, e ela oferece algumas licenças que elas são padronizadas para os autores poderem escolher e indicar, por exemplo, na sua obra. O pessoal que trabalha muito com fotografia de arquitetura, por exemplo, pode pegar esses selos que estão aqui na imagem e colocar na imagem para representar qual tipo de licença tem naquela obra. E são essas, temos 4 siglas, por exemplo, a BY, né, ou seja, BY, que é uma licença de atribuição, ou seja, você, quando tem essa sigla, o BY, precisa sempre dar crédito ao autor. Então, quando tem isso, é obrigatório dar o crédito. Quando tem o NC ou o non-NON, por exemplo, non-commercial, está dizendo que pode ser usado, mas não para uso comercial. Ou seja, você pode utilizar ela, mas não pode gerar um lucro direto. E aí isso, por exemplo, inclui em relação a anúncios, é, tanto em mídias impressas, offline, como online. Então, se tem esse selo, eu posso usar, por exemplo, em um trabalho acadêmico, que não vai ter nenhum uso comercial, mas se eu fosse, por exemplo, usar numa campanha publicitária, não poderia usar. Tá? E aí, então, ou seja, nesse contexto acadêmico, como não é comercial, pode utilizar. Existe também a sigla. Eita, deixa eu voltar aqui. Aqui. Existe também a sigla SA, que ela é Share Alike, isso aí, Share Alike, e é quando, por exemplo, é um trabalho que é derivado de uma obra original, ou seja, pode ser uma colagem, pode ser uma releitura que eu fiz de alguma obra que já existe, e daí eu coloco esse tipo de licença. Também tem essa outra sigla, AND, que tem esse símbolo, que é o símbolo de igual, que significa, por exemplo, no derivatives, que é quando não se pode alterar a obra original. E aí também a combinação desses de mais de um, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? Tem os que só tem um, dois ou três combinações. Então, é importante verificar isso.
Gente, se tiver alguma dúvida, dá um Google sobre isso. Vocês vão encontrar em blogs, até inteligências artificiais que vão trazer essa, vai tirar essa dúvida de vocês, porque o mais importante é não cometer nenhum crime ou nenhuma fraude, ou até plágio, a utilizar uma imagem que não é sua. Como, por exemplo, aqui eu coloquei duas imagens, né? Essa primeira imagem é do Passos Açorianos, que é a edificação que foi meu objeto de estudo no doutorado, e a foto abaixo é também do Passos Açorianos, porém é uma foto da época da enchente, no ano passado, em 2024, e que eu usei em alguns trabalhos também, em publicações, porém ela não é minha. Toda vez que eu uso essa imagem, eu acredito o autor, o fotógrafo, Gustavo Mansur, que trabalha no Palácio Piratini, em Porto Alegre, e sempre tomo esse cuidado para usar os créditos. Quando a foto é minha, como por exemplo essa primeira, eu fui lá e fiz essa foto, eu uso e coloco ali que foi elaborado pelo autor, no caso, eu mesmo. E daí, gente, é importante também saber onde eu vou buscar essas imagens, né, de forma legal, e também imagens em boa resolução, já que a gente já falou sobre isso anteriormente, imagens sempre com 300 dpi, onde é que eu acho essas imagens? Posso achar elas em repositórios acadêmicos, que aí elas vão ter uma confiabilidade, assim como eu também posso buscar elas em bancos de imagens, como o Pixabay, Pixels, o Unsplash, e um dos que eu uso mais atualmente é o FreePic, tanto para fotografias como também para outros formatos de arquivos, como vetores, ícones, mas falando especificamente sobre fotografias, é, porque com certeza todas as imagens que tem ali, elas vão estar em alta resolução. Quem tem a conta paga do FreePic vai ter mais opções de imagens, mas também tem bastante imagem com licença gratuita, e é um banco de imagens que eu uso bastante. E daí, gente, também outra fonte que a gente usa bastante é o Google Imagens. Né? Então, se a gente joga ali no Google, por exemplo, direto, né, no Google Imagens, vai abrir aquela página com várias imagens. Por exemplo, se eu for jogar a palavra-chave ali em Campina Grande, ou, por exemplo, Teatro Municipal Severino Cabral, vai aparecer inúmeras imagens. E daí é importante, gente, vocês irem fazer uma filtragem para não aparecer toda e qualquer imagem que venha a ser filtrada naquela busca. Então, primeiro, vai lá em cima em ferramentas, e tem a parte de direitos de uso e marca o Creative Commons, porque daí vai aparecer imagens com licenças de uso, tá? E não simplesmente imagens aleatórias, como, por exemplo, pode puxar uma imagem do Facebook, né, do Instagram, de qualquer rede social. E, gente, lembrando que colocar lá como fonte, né, Google Imagens, por exemplo, não é fonte. Já peguei vários trabalhos, já participei de bancas também, assim, de TCC, e até de dissertação também, que estava lá descrito como fonte Google Imagens. E não é, gente. É necessário sempre abrir a página de origem, verificar de quem é a autoria daquela imagem, para eu poder inserir no meu trabalho. E assim, gente, na dissertação de vocês, não tem nenhum problema utilizar imagens de qualquer autoria que seja, mas quando a gente está falando sobre artigo científico, principalmente para revistas científicas, tem inclusive algumas que traz essa exigência quando a gente vai olhar ali o que a revista exige, né, para que a gente publique o nosso artigo. Tem algumas que exigem que todas as imagens elas sejam de autoria própria. Tem algumas que não traz essa exigência. Então, quando não tem, é sinal que não tem problema. Mas é importante isso, gente, que a maior parte das imagens elas seja de autoria de vocês. Então, estou estudando determinado objeto arquitetônico, vou lá fazer fotos. Se eu não tenho tanta habilidade com fotos, chamo algum colega para me ajudar nisso. Mas é importante que a maioria dessas imagens seja de autoria de vocês. E aí, gente, o tratamento mais comum que eu faço nas minhas imagens e que eu também recomendo que todas e todos vocês façam nas fotografias de vocês, que vocês forem inserir na dissertação e nos artigos, é mexer no brilho, mexer, por exemplo, no contraste,
no balanço de cores, para corrigir essas cores. Eu sempre mexo também na nitidez, por mais que a câmera ela tenha uma boa resolução, a foto ela esteja nítida, quando a gente adiciona um pouco de nitidez, ela sempre dá uma melhorada, como por exemplo nessa imagem. Quando eu fiz esse estudo sobre as patologias no piso de ladrilhos hidráulicos do Passos Açorianos, eu fiz todo esse tratamento, claro, sempre tomando cuidado para ficar com cores que se aproximassem mais neutras, nem amarelar demais, nem deixar azulado, deixar um tom neutro. Aumentei a nitidez também para dar uma evidenciada nessas patologias e fiz somente esse tipo de edição. Só para melhorar realmente a legibilidade, a intenção não era alterar, por exemplo, as evidências, era só melhorar mesmo a legibilidade. E daí, gente, é importante que vocês tomem cuidado para não fazer distorções nessa imagem. Por quê? Porque a imagem ela já é um dado visual. Então, se a gente mexe demais nela, depois eu vou mostrar um exemplo aqui mais à frente, mas se a gente altera demais essa fotografia, ela deixa de ser um dado científico e um dado histórico também. Por exemplo, fazer algumas limpezas rápidas, como a limpeza de fios. Ah, eu fiz a foto de uma casa e está cheia de fios elétricos ali na frente. Não tem problema tirar, né? Fazer uma limpeza sutil na imagem. Agora, alterar elementos fixos, por exemplo, da edificação, não é legal. Também exagerar nos filtros, como eu falei anteriormente, não é legal. Ah, por exemplo, filtro que deixa a imagem muito amarelada, muito azulada, deixa ela com alto contraste. Então, é sempre importante manter tudo na medida certa, no equilíbrio. Contraste na medida certa, cores na medida certa, e, e também em relação até a saturação. Às vezes a gente tem uma tendência de querer saturar a imagem para ela ficar com cores mais vivas, e também isso não é legal, gente. Daí, por exemplo, eu fiz uma pequena edição rápida aqui. Depois que a gente terminar essa apresentação, eu vou abrir no Photoshop, vou mostrar para vocês como eu fiz essa edição rápida. E assim, gente, às vezes acontece, fui lá, fiz a foto de uma casa e ela ficou meio torta. Às vezes, do ângulo de onde eu estava posicionado, eu não conseguia deixar ela totalmente alinhada como eu queria. Edições como essa é possível, olha. Como eu falei para vocês, lá em cima tinha um fio, ó, de energia elétrica. Eu tirei o fio porque não faz parte não é um elemento arquitetônico, nem é construtivo também, então eu limpei, tirei e alinhei as verticais dessa imagem para deixar ela com um, um aspecto melhor para ser colocada no trabalho. Então, nesse caso, eu fiz só uma pequena correção de perspectiva. Eu vou mostrar depois para vocês no Photoshop. E daí, gente, trouxe aqui 5 dicas, bem rápidas mesmo. Esses renders são de um amigo meu, chamado Cauê Costa, que é arquiteto, doutorando lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E essas dicas tanto para renders, porque, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa e vou precisar fazer algum tipo de intervenção no patrimônio, uma requalificação, retrofit, qualquer termo, né, que vocês forem utilizar. E aí vou fazer um render, vou fazer o projeto ali, uma maquete eletrônica, e depois vou renderizar para trazer esse resultado. É importante que a gente siga, assim como na fotografia, os renders também, porque, na verdade, o render é uma simulação de uma fotografia, né, feita por meio de softwares de maneira digital. Então, gente, sempre deixar as verticais alinhadas, tá? Ou seja, aqui no primeiro está correto, por isso que eu coloquei no check ali em verde. O segundo está errado, né, gente? E aí eu pergunto a vocês, por que esse segundo está errado? Deixa eu voltar aqui para a tela. Por que vocês acham que o primeiro está correto e o segundo não? Acho que o primeiro está simulando o campo de visão de uma pessoa. Perfeito, isso aí, Gustavo. O primeiro está na altura, né, na linha de visão do usuário, né? Ou seja, ele está entre 1,40 m até 1,60 m, até 1,70 m, né? Dependendo do percentil da pessoa. Se é uma pessoa mais alta, tem um percentil 95,
a linha de visão, ela, consequentemente, é um pouco mais alta, né? Mas, de toda forma, ela está alinhada. Então, é como se a câmera ela tivesse posicionada a mais ou menos uma altura de 1,5 m. Já na segunda simulação, ali no segundo render, é como se a câmera estivesse lá em cima, lá no pé direito, né? Fica parecendo até uma foto de uma câmera de circuito interno, né? Então, ela está de cima, não é legal desse jeito. Vou passar aqui para o segundo exemplo. Isso que a gente já acabou comentando, sobre ficar sempre na altura dos olhos, entre 1,40 m até no máximo 1,60 m. Isso, gente, independente de qual renderizador vocês vão estar usando, qual software, é sempre importante fazer esse alinhamento antes de iniciar a renderização. E aí usar a regra dos terços também é legal para posicionar, deixar a fotografia com a cena mais interessante, como, por exemplo, nessa primeira imagem, a gente desloca um pouco mais para a esquerda o ponto, como, por exemplo, aqueles nichos ali na parede, nesse caso, falando especificamente sobre a arquitetura de interiores, né, a poltrona, do que centralizar e fica como se nenhum um elemento da cena está em evidência. E, gente, evitar grandes distorções. Isso acontece muito, né, isso trazendo aqui como exemplo, né, de arquitetura de interiores, quando a gente está querendo colocar toda a cena naquela imagem, né? E aí a gente acaba abrindo esse ângulo de visão, causa essa distorção, é parecida com na câmera do celular da gente, aquele modo 0.5, que fica distorcido, e isso causa um estranhamento, né? Porque parece que o ambiente ou a edificação ela é maior do que realmente ela é. Tranquilo, gente, até então? Tranquilo? Sim? Podemos continuar? Sim, né? Gustavo colocou o Sim, joinha, tá. Thiago. Tá, então vamos lá. E aí, gente, eu trabalhei bastante também tanto na dissertação, né, aqui, como também na tese com mapas. E tem alguns sites que eu utilizei que a gente consegue dar uma estilizada nos mapas, como o MapStyle, o Snazy Maps, tem o SMap também, que eu utilizei, e tem o Maps.Stamen, que esse aí já é mais recente, eu não conhecia ele na época, mas dando uma pesquisada, descobri esse que também faz alguns mapas bem legais. Depois eu vou mostrar aqui para vocês, depois que eu mostrar as ferramentas no Photoshop. E fica bem legal, gente, quando a gente precisa contextualizar, né? Por exemplo, só citando um exemplo hipotético, né? Vamos dizer que vocês estão estudando um objeto arquitetônico moderno em Campina Grande, né? E aí a gente vai contextualizar, a gente vai do macro para o micro, né? Então, eu quero mostrar a Paraíba, né, enquanto estado, Campina Grande enquanto a cidade, e ali vou delimitando e afunilando por meio do mapa. Isso a gente vai contextualizando para o leitor, para ele entrando nesse universo que consta no nosso trabalho. E é legal esses mapas, gente, porque eu já vi alguns trabalhos também que as pessoas simplesmente tiravam um print screen do Google Maps. E não fica legal, gente, porque assim, no Google Maps tem um monte de elementos ali, né? De pins, de lojas, de restaurantes e tal, então fica aquele mapa bem poluído. E por meio desses sites, dessas ferramentas, a gente consegue colocar um mapa mais limpo e aquilo que a gente já comentou anteriormente, com uma coerência visual e uma limpeza visual. Isso vai tornar um padrão visual mais consistente. E daí, gente, aquilo que eu já comentei com vocês anteriormente, né, sobre resolução, sobre formato também, as revistas, elas trazem exigências de que as imagens elas estejam em boa resolução, e algumas revistas, elas rejeitam, sim, quando, por exemplo, tem imagens ou está acima do tamanho permitido, ou está menor do que o tamanho permitido. Algumas rejeitam também quando a imagem não é de autoria própria. Às vezes, quando a gente faz, por exemplo, fluxogramas, quadros, e estão com letras muito pequenas, fontes minúsculas, pode ser rejeitado também. Então, é importante tomar esses cuidados. E aí, gente, como editores de imagem, como eu já falei para vocês, é o programa que eu mexo, assim, desde que eu era adolescente,
até hoje, o que eu mexo é o Photoshop. Já peguei, assim, desde as primeiras versões até a mais atual. Mas, assim, trazendo uma dica que é bem nova mesmo, assim, saindo do forno, porque, se eu não me engano, saiu semana passada, que é o Affinity. Vocês conhecem, gente? Já ouviram algo sobre o Affinity, que é do Canva? Eu Pelo menos não, eu ainda não. nunca tinha ouvido Ainda falar. não, gente? Pois é, o Affinity Mirella disse que já. é um programa... Quem? Quem que é aqui? Mirella, A Mirella colocou aqui, Mirella, né, que é uma aluna simular o Photoshop. que já, é, É isso aí. E Mirella, se eu não me engano, eu é a saiu semana primeira vez. passada, não é isso? E eu vou mostrar também aqui para vocês o Affinity. Ele é um programa que ele não é originalmente do Canva, mas aí o Canva comprou esse programa e está disponibilizando de forma gratuita, assim, para bater de frente mesmo com a Adobe, né, que é a empresa do Photoshop. Mas assim, gente, sendo bem sincero, ainda não bate de frente porque ele não tem a mesma quantidade de ferramentas que o Photoshop tem. Claro que deve ter equipes, né, dentro do Canva que deve estar aprimorando esse programa para trazer novas ferramentas, novas funcionalidades, mas assim, até o momento não tem. Ele tem ferramentas que o Photoshop tem, porém o Photoshop tem ferramentas além dele. Mas é um programa que dá para fazer edições bem legais, de brilho, contraste, dá para fazer uma correção bem bacana nas imagens. Tem o GIMP, não sei se vocês conhecem. Conhece, gente? O GIMP? O GIMP é um programa que também é bem parecido com o Photoshop e que tem funcionalidades bem parecidas. Tem mais do que o Affinity, dá para baixar de graça também. Não sei se eu comentei isso, mas o Photoshop ele é pago, né? Você precisa ter a licença. Então, nem todo mundo tem a licença, e não, por isso não tem o programa, por isso que tem essas duas ferramentas como o Affinity e o GIMP, o Affinity que é do Canva, né, e o GIMP, que é de uma outra empresa, dá para baixar de graça, dá para fazer também edições bem similares ao que a gente consegue fazer no Photoshop. E aí, gente, só algumas dicas bem rápidas. É sempre importante fazer a nomeação de arquivos de uma maneira correta, e essa dica vai tanto para imagens, como também para arquivos em geral. Eu, por exemplo, estou participando agora eu sou presidente da comissão de seleção aqui do mestrado, para os alunos que vão entrar no próximo ano, em 2026, e assim, gente, o que a gente mais pega é arquivos com nomes completamente aleatórios, e isso dificulta muito o nosso trabalho quando a gente está fazendo essa avaliação e essa filtragem. E aí vocês imaginam quando vocês vão submeter um artigo para um congresso ou para uma revista científica. E aí eles pedem que vocês mandem separado, né, de forma separada, as imagens. E é importante que essas imagens elas estejam nomeadas conforme elas estão na ordem do artigo. Então, é figura 1, renomeia lá como figura 1. Porque isso pode, né, dependendo de quem estiver avaliando, pode recusar o artigo de vocês. Então, é importante ter esse tipo de organização. E eu sempre faço isso, gente. Quando eu faço fotografias, como, por exemplo, fui lá fotografar o prédio do Paço dos Açorianos. Eu não faço a edição em cima das fotos originais. Eu guardo as originais e edito em cima de cópias. Por quê? Porque eu gosto de guardar o material original. Vai que em algum momento eu venha a precisar, como eu já precisei várias vezes, então eu edito uma cópia. E daí eu nunca faço também, fico gravando um arquivo em cima do outro, uma edição em cima da outra. Quando eu faço uma edição no Photoshop, eu salvo o arquivo editável em PSD, porque se por acaso eu precisar voltar a alguma edição, eu separo em camadas e fica tudo salvo ali, eu posso retornar àquele estado anterior, por exemplo. Então, eu sempre tomo esse cuidado. E daí, gente, partindo agora para os finalmente, né, e chegando no final da palestra, antes de eu colocar aqui a mão na massa junto com vocês e mostrar o Photoshop, assim como também os outros sites e ferramentas de inteligência artificial, estou trazendo aqui um exemplo para vocês que a gente utilizou essa imagem no livro que nós publicamos, né, aqui agora recentemente, que é o Entrou a Kaki como Sim. organizadora
eu e o Ivanilson, nosso colega Ivanilson, doutorando na USP, e a gente utilizou essa imagem, que é do arquiteto Gerhard Ernest Bormann. É isso que aqui pronuncia, que é alemão, né? Eu sou Bormann, péssimo em alemão. É isso aí, Bormann. E nós, pesquisando sobre imagens, fotografias dele, a única imagem que a gente conseguiu foi essa foto 3x4 de um arquivo de uma tese de um doutorando lá do, se eu não me engano, na Universidade Federal do Ceará. E aí, gente, a gente ficou nessa, meu Deus, como é que a gente vai usar essa imagem desse jeito? Vocês veem que ela tem pontos ali de oxidação, porque ela foi grampeada, né, na ficha. Essa imagem é da ficha de uma escola, não sei se era da universidade, onde ele estudou. E aí, ou seja, ela está enferrujada, está oxidada, além de ela estar com a resolução baixa, a gente fez o quê? Eu fiz o processo restaurativo nessa foto, utilizando alguns sites com ferramentas de inteligência artificial, como esse, o ArtMagics. Utilizei também o PicWish e o Gemini para gerar essa parte do terno, e o ArtMagics, foi o ArtMagics, eu gerei essa parte do cabelo, e nisso fiz uma pós-produção, uma pós-edição no Photoshop. Porque, gente, até o momento a gente não tem uma inteligência artificial que, pelo menos para essa imagem, não chegou ao resultado 100% como a gente queria para o livro. Não era nossa intenção fazer um falso histórico, né? Mas sim trazer uma imagem que se aproximasse da imagem real e que tivesse uma boa qualidade. E claro, gente, que lá nos créditos a gente colocou, né? Que foi uma imagem feita com auxílio de inteligência artificial generativa, mais uma pós-produção e uma edição no Photoshop. E daí, gente, também tem IA que a gente consegue fazer um melhoramento da imagem, também aumentar a resolução dela, como tem essa imagem aqui do arquiteto Sérgio Bernardes. Essa imagem acabou não entrando no livro, mas foi uma imagem que eu consegui, que estava em baixa resolução, e daí eu fiz os testes em algumas dessas plataformas, tem o Photo ID, tem o Pixel Cut também. Esse é um dos mais completos, gente, o Pixel Cut, porque ele tem várias opções, vou mostrar aqui para vocês. Tem o Mini Canvas e tem o PicWish também. Na verdade, é o PicWish, que ele é bem completo, ele tem tanto para melhorar a imagem, ele também restaura, é uma ferramenta bem completa. E daí eu fiz esse aprimoramento, ampliei essa imagem, melhorei a qualidade e a nitidez dela para que pudesse ser usada. E aí, gente, também tem essa ferramenta de aprimoramento de renders, que eu uso bastante. Vocês conhecem, gente, o CREA, o cria.ai. Ó, Lauane conhece, Gabriela também sim, né? Eu uso ela bastante, ela faz também um monte de coisa. Quando eu comecei a usar ela, ela só melhorava a imagem. Hoje ela também é uma IA generativa, porque ela gera imagens do zero, mas eu continuo seguindo usando essa, que foi o que ela se originou, de fazer esse melhoramento. E ela melhora muito, né, gente, os renders. Principalmente textura de tecido, de couro e madeira, ela melhora muito a qualidade. Aqui pela imagem não vai dar para ver bem, né? Não sei, pelo menos eu olhando ela pequena aqui, eu não consigo enxergar tão bem a diferença, mas eu vou abrir aqui o site e vou mostrar para vocês, né, ela ampliada, para a gente ver o antes e depois, e ver que melhoras sutis trazem um melhoramento dessas texturas. Mas aí eu vou abrir aqui para mostrar para vocês mais à frente. Tá, gente? E aí, antes de abrir para as perguntas, eu vou compartilhar com vocês, vou compartilhar minha tela inteira, porque daí eu vou mostrando tanto o Photoshop como essas outras ferramentas de edição de imagem. Deixa eu compartilhar aqui a tela inteira. Está aparecendo aí, né, para vocês? Sim. Ainda não, Tá, gente? Tiago. Sim? Tá, perfeito. Tá, Não tá aqui. não, não apareceu ainda não. E para você, gente, está aparecendo? Gustavo disse que sim, né, Gustavo? Para você está, para Você mim está não está compartilhando não, a minha tela, né? gente. Também dá.
Ó, Mas Acho que Adriana, vai ser a não tá. internet da professora. Aqui tá assim. Pois eu acho é, que é a aqui tua não tá, conexão, não, Bianca. gente. Eu não sei por quê, gente. Agora, assim, toda vez está acontecendo isso aqui de noite. Não sei o que é. Mas Mas tudo posso bem, continuar, Tiago. Caqui? Pode. Depois eu vejo. Tá, então vamos lá, gente, para a gente não estourar muito o nosso tempo. Olha só, gente, em relação aos mapas, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, olha. Esse eu usei bastante, tanto na dissertação como também na tese, que é o MapStyle. Vocês conhecem essa ferramenta, Apareceu gente? agora para mim, Tiago. Ah, maravilha, Caqui. Tá tudo direitinho aqui, beleza. Eu não Tá, conheço, maravilha. não. O pessoal que trabalha com mapa, Gustavo. O Gustavo vai trabalhar Conhece? urbanismo. Quem mais está com urbanismo? Eu não Maria conheço, não. Helena. Geralmente eu uso o QGIS mesmo para editar Tu usa o a parte QGIS? gráfica dos mapas. Aham. Eu gosto desse aqui porque eu consigo fazer algumas customizações. Ele tem alguns temas, olha, como esse, tem o Silver, que fica ali preto e branco, assim, é mais branco e cinza, né? Tem esse modo retrô também. Tem esse Dark, que eu já não uso muito, dependendo do contexto, dá para usar. Então, ele tem esses tipos de customizações. E aqui eu posso vir retirando também alguns rodovias, posso ir fazendo algumas customizações, posso tirar também todas as informações textuais, caso eu queira, então a gente consegue customizar. Tiago, uma Oi, perguntinha, Tiago. oi, Sobre o MapeStyle, sobre esse MapeStyle. Você entra no site, você bota a área que você quer, e aí você joga tipo um filtro, E aí, isso, para eu Caqui, gerar a quando a imagem, gente eu abre, faço o quê? Ah, quando ele abre aqui nos Estados Unidos. Daí eu fui, desci ele sim, aqui. Você pode ou colocar ali na busca, você pode colocar aqui, olha, para buscar certo, e ir direto para o local, certo. ou você vai na mão mesmo aqui no mouse, olha, vai dando zoom e chega até Tá. onde você quer. Aham. E aí, para E aí, salvar, para você aqui, gerar a imagem, não dá de fazer print. pois é, eu faço print da imagem. Pelo menos eu fiz esse print. Tu faz o print. Eu Não dou perde tela muita cheia, qualidade, não, Thiago? eu coloco tela cheia e fiz o print. Eu não lembro se tem como salvar, mas eu acredito que não, que ele não salva como imagem. Tá certo. E aquela Mas assim, aplicação dos tirando o print, filtros, tu pode eu achei. repetir aí? Tá, e Eu aí tem achei os legal temas, porque, olha tipo só, assim, Caqui. você está fazendo um artigo, né, jogo rápido, e precisa um mapa mais ali, que Não posso, contextualize. é Eu acho aquela que fica coisa, legal esse Dark, gostei. não posso perder muito tempo, né, Caqui? Quero tirar a imagem, vou seguir para a parte Exato, escrita, eu, eu posso ir ali, olha, tirar essa exato. imagem. Esse Fica preto fica bonito legal esse também, preto com branco aí. É. dá um bom E aquele contraste, cinza né, silver dependendo da também, né? informação. É. O silver O também fica silver legal, né, ó. também fica legal, leve, né? E eu a mão na Daí massa, aqui, né? olha, Para, tipo, localizar. Aham. aqui, olha, você vem, aí você vai Gostei, viu, customizando, desse. olha, nesses filtros. Tiago, Se maravilha. você vir aqui, Vou olha, usar colocar muito no esse aí zero, agora. é ótimo, aqui Aham. pode usar ele. E tem esses outros aqui também que Muito faz bom. um efeito semelhante. E esse aqui, olha, você tem É isso. como depois salvar. Esse aqui você consegue salvar, JPEG. Mas aí você tem que estar logado. Você faz seu cadastro ali, né, login e senha, O e nesse Snese. aqui você Snese salva e Maps. SNES e Ah, Maps. Isso aí. E aí, da mesma forma do outro, do MapStyle, você consegue também ir aqui e vai customizando também pelos filtros. Você vai retirando o que você não quer que ah, tenha e vai fazendo essa customização. É bem parecido também com o outro. super prático. Tem esse aqui que é o OSMap, que também é bem parecido com
O outro, na verdade, eu nem uso muito esse. O que eu gosto desse aqui, na verdade, é porque, assim, ele tem inúmeros temas, mais do que os outros. Então, aí, eu quero, sei lá, um tema específico, quero mudar, assim, completamente, botar um tema bem diferente. Daí eu vou encontrar, olha, se você descer aqui, vou dar Muito um zoom aqui no legal, Brasil, por muito exemplo. bom. Ó, esse aqui, e aí ele tem inúmeros temas, se eu for descer aqui, olha, tem, ó, nove, nove janelas, 8 janelas só de tema. Então vai ter temas bem variados, eu gosto desse por isso. E tem esse aqui que é novo, como eu falei para vocês, eu não cheguei a usar ele, mas na pesquisa eu achei ele e achei bem legal também. Ele só tem 3 temas, que é esse preto que está aqui, que é o toner, tem esse aqui que é o watercolor, que é como se fosse aquelas pinturas, né, aquarela, e tem esse outro que é o. Muito legal. Mas desses 3 temas, o que eu mais gostei foi esse aqui, que é o toner, que ele Esse aí fica é assim bem preto e legal, bem branco, gráfico, né? bem gráfico, dá um contraste legal, né? A divisão dos estados está bem definida. É, ô, Isso Tiago, aqui para mim, esse salva imagem ou é print? esse Ele aqui, deixa eu consegue descer salvar a aqui, tá imagem ou aqui. tem que printar? Esse aqui ó, também é print da tela. E esse, diferente do Sim, anterior, você não consegue colocar a tela cheia. Daí, assim, ele não vai ficar com uma qualidade tão boa. Porém, o que eu gostei foi desse tema, esse preto, o tema sim. toner, que ele dá esse Esse contraste fundo, legal. né? Ficou bem legal. É, é. O fundo Para preto, eu posso vir artigo, aqui, olha, eu acho que esse é diminuir. muito bom. É, Ó, caso eu queira colocar ele fica assim, olha, bem preto e nítido, branco, né? fica bem Aham. nítido. E aí, gente, agora partindo para as ferramentas de inteligência artificial que eu uso, tanto para melhorar a imagem, como para fazer aquela restauração que eu mostrei para vocês, da fotografia antiga. Uma das que eu uso para ampliar a imagem é essa aqui, do Photo AD. Você consegue aumentar em até 2 vezes o tamanho da imagem e nisso aumentando também a questão da nitidez. Aqui ele mostra aqui como exemplo, acho que pequeno não vai dar para conseguir ver tão bem, mas aqui está só um exemplo de uma foto, olha, de um antes e depois. Quando você passa assim, ó, aqui está o antes, aqui o depois, a gente vê que ela amplia e dá um certo melhoramento na questão da nitidez da imagem. Tem essa Tiago, outra. uma pergunta. Oi, Kaki. Tiago, uma pergunta sobre aquele aplicativo. Inclusive, eu lembro que eu te pedi umas dicas e tu me passasse uns. E tem alguns que Oi, são gratuitos, né? E que permite, tipo isso. assim, a gente trabalhar por dia 3 imagens, né? Eu É, usei mesmo. muito, assim, para alguns artigos, trabalhando com fábricas antigas, com fotos que não estavam com a resolução boa. Agora, realmente, ele tem essa questão do limite diário gratuito. Então, se a pessoa, não é, Sim, Tiago, tiver que fazer uma coisa para amanhã ou para depois, aí vai estar limitado. Ou senão vai ter que pagar a assinatura e ficar, né? isso. Se você tem um grande volume de imagens, tem um curto espaço de tempo para fazer, para terminar, né, esse trabalho, esse artigo, que seja, aí vai ter que assinar. E cada um tem seu preço, né? Geralmente é em dólar, e aí assina, você vai tem como opções ilimitadas, né, para download, mas aí tem alguns desses que sim, só tem um limite de 3. Essa ferramenta aqui, que aqui eu não sei se eu te mostrei ela na época, porque, se eu não me engano, eu conheci ela agora recentemente. Essa aqui, ela não tem limite para Não aumentar tem. as imagens. Eita, eu vou pegar esse Essa link. aqui não. Vou pegar esse link aí. É o Photo Eu não AID. me lembro desse. Foto, eu vou copiar. Depois a gente, se tu puder, Tiago, tu manda aula para a gente, porque a gente Mano, pega até esses nomes, entende? Para a gente tá, eu ficar vou. baixando os aplicativos.
Tá? Eu vou colocar todos os links aqui no chat, para facilitar. E aí, quando tu Tá for subir joia. ele no Tá bom. YouTube, já coloca também ali na descrição do vídeo os links. Exatamente. E aí, essa foi uma ferramenta que eu te passei, olha aqui, que é o Pixel Cut, que é essa que só tem direito a 3 por dia, né, no modo gratuito. E ela Essa eu aumenta usei, e foi bem, muito útil, viu, Tiago? é ótimo, né, Kaki? Porque além dela aumentar o tamanho da É imagem, muito boa. melhorar a resolução, ela melhora a É, nitidez, e como ela tem uma inteligência artificial exato. que faz esse melhoramento na imagem, ela até algo que esteja meio desfocado, não tem tanta definição, ela melhora. Porém, é importante tomar cuidado, porque às vezes ela faz assim uma dedução do que é aquilo na imagem, e às vezes pode ficar algo, ela depois que roda aqui, né, ela faz e representa algo que não era aquilo na imagem. Então tem que tomar cuidado, mas é bom porque ela faz esse Tiago, aprimoramento, ela aumenta a imagem. Oi, Kaki. Tiago, é importante aqui para os alunos, e tem 3 alunas que vão trabalhar com patrimônio arquitetônico. E a gente pega Massa. muita imagem, fotografias antigas, com baixa resolução. E quando a gente está trabalhando, por exemplo, patrimônio industrial, né, qualquer tipologia, é muito comum a gente encontrar imagens que às vezes não dá nem assim para perceber direto. E eu tive a oportunidade, Tiago, depois da tua dica, e montando apresentações para o Incuna, de patrimônio industrial, na Espanha, em Gijón, que a gente sempre manda. Olha que eu apliquei eles, Tiago, mas ficaram excelentes. Fábricas assim, dos anos, fotos dos anos 60, em preto e branco, que a resolução estava muito ruim, estava muito pixelada. Ficou com uma qualidade assim, e não chegou, não descaracterizou nada. Só realmente tratou a superfície de uma forma que ela ficasse mais nítida. Não ficou falso histórico, nem ficou uma coisa artificial. Ficou uma coisa Uhum. legível. Porque, como tu dissesse, que eu acho importante, a imagem não é uma ilustração, é um dado científico. E você está querendo mostrar um detalhe art déco, né? Uma fachada, um frontispício. Então, quando você pega aquela imagem de uma revista que era impressa no offset, não era numa impressora laser como hoje, então você joga num aplicativo desse, você é como se ela tivesse impressa a laser e com a resolução assim de 300 dpi, quando na verdade ela estava Sim. bem baixa, bem pixelada. Então, eu acho que é assim muito necessário para a gente que trabalha com documentação arquitetônica. Ok, Tiago, É. pode continuar. Desculpe, viu, Que ter aqui, cortado. não, tuas contribuições são sempre maravilhosas. E que aqui isso otimiza o Tá nosso bem. tempo também, porque, por exemplo, quando eu pegava Demais. imagens que não estavam em boa resolução, eu tinha que ir no Photoshop, imagina o tempo que eu perdia Pois para é, editar todas elas. Era assim, um tempão, pois é. e hoje a IA automatiza isso, melhora de uma maneira bem rápida, e me sobra tempo para pesquisar mais, escrever, aprimorar escritas e Exatamente. E como aprimorar o você trabalho. disse, Tiago, é importante citar que trabalhou com IA. A coleta foi coletada no site tal, domínio público, mas editada em IA. E até citar, né, Tiago, a ferramenta que você usou. Eu acho que também no Sim. texto, quando a gente está escrevendo, eu acho que todo mundo, qualquer trabalho de urbanismo, de arquitetura, de paisagem, do que for, né? Eu acho importante no texto, quando a gente está falando da metodologia e das fontes, sempre e não confundir fontes com metodologia, mas as fontes primárias, as fontes secundárias das imagens trabalhadas. Porque para a gente da nossa área,
A imagem realmente é fundamental. Então, você pegar um mapa, você pegar uma fotografia e dizer, não, as fontes primárias foram coletadas no arquivo tal, mas se gerou, como a gente trabalha no ICOMOS Doc, não é, Tiago? Mas se gerou uma nova documentação, uma documentação contemporânea, né, que usou ferramentas digitais. Porque as ferramentas digitais hoje é uma realidade. Não dá para você negar, né, o uso dessas ferramentas. Eu acho até assim uma crítica que eu faço, e aproveitando assim, porque eu acho importante a gente colocar, é que, Tiago, eu oriento trabalho de historiadores, e o pessoal de história tem uma deficiência em ferramentas imagéticas, e trabalhar com imagem, e ilustrar bem o trabalho, e assim, e não só de historiadores, mas até de arquitetos. Eu participo de bancas de doutorado e tudo, e uma coisa assim que eu fico até um pouco ansiosa e apreensiva quando eu vejo uma tese de doutorado mal ilustrada, com fotozinhas pequenas, fotozinhas pixeladas, mal citadas, e ainda eu ouvi profissionais dizerem, arquitetos, arquitetas, que estão quase doutores, dizer, não, eu não botei imagem porque eu não queria encher linguiça. Eu digo, meu Deus, uma imagem não é encher linguiça. Uma imagem não é, como você disse, Tiago, não é uma ilustração qualquer. Uma imagem é um dado. E ele tem que ser muito bem citado, muito bem apresentado, ter uma resolução muito boa e saber apresentar uma imagem. A gente vê, Tiago, também aqui colocando para os nossos alunos, a realidade dos fatos. Nós que fazemos a revista Arquitetura em Lugar, Tiago é parecerista e da revista, quantos artigos não são devolvidos pela má qualidade imagética? Vários, vários. Podem ter certeza, vocês alunos, alunas, um trabalho pode estar com texto massa, mas ele está com imagens fracas, ele é devolvido. Nós não aceitamos, né, um artigo no periódico, certo? Com má qualidade de imagem, com créditos sem aparecerem, primários, no ponto de vista imagético. Então, Tiago, tudo que você está colocando aqui, como eu vejo isso na prática, entende, Tiago? No dia a dia, de tudo que a gente faz, seja no trabalho acadêmico, seja no artigo científico, em qualquer coisa, numa aula que você prepara e mostra para os seus alunos, né? Isso é fundamental, Tiago. É só empolgada com o tema, porque eu acho que imagem é tudo. Vamos lá. Henrique, aqui, só aproveitando esse gancho, né, que eu comentei que a gente pegou aquela imagem, a gente citou, né, que era o arquiteto alemão, e aqui na UFBA a gente tem um manual que é o Guia do Uso Ético da IA nos trabalhos acadêmicos. Eu sei que a USP, né, que aqui tem também o seu manual, eu só não sei se a UFCG já tem o seu manual que trata sobre isso. Mas, em resumo, todos dizem a mesma coisa, que hoje em dia não tem como, né, você não usar IA, um IA generativo de texto, de imagem, a gente não tem como voltar atrás e retroceder, já faz parte da nossa vida, a gente tem IA em tudo, no celular, né, no eletrodoméstico da nossa casa, numa televisão, já faz parte da nossa vida, mas a gente precisa citar, né, eu usei a ferramenta de IA, recentemente eu participei de um trabalho e no site lá de submissão desse trabalho, tinha lá que você tinha que explicitar se fez uso da IA e aonde você usou ela. E tem que explicitar, gente. Usou IA, diz que usei IA generativa tal e tal para fazer isso, isso e assado, por exemplo. É importante colocar isso. E só voltando aqui, gente, vamos lá. Tem esse outro site aqui também, que ele é novo, que aqui eu estava testando ele recentemente, ele é bem bom também, que é o Miri Canvas,
Ele aumenta também a resolução da imagem, melhora a qualidade dela, a nitidez, é bem bom também. E tem esse site aqui, que é o Art Magics, que foi onde, não sei se vocês vão conseguir perceber, olha, gente, dessa imagem, eu pedi para ele restaurar. Tá? E o que foi que ele fez? Ele, na verdade, ele não restaurou, né? Por meio da IA generativa, ele gerou uma imagem com base naquela fotografia antiga. Então, ele fez deduções do que seria, de como seria aquele cabelo. E dessa imagem aqui gerada, eu só utilizei o cabelo, porque você olhando realmente se parece muito com o cabelo lá do arquiteto. Então, eu fiz isso. Por isso que eu falei para vocês, usei IA, mas aí também usei o Photoshop, porque eu peguei partes das imagens geradas, por exemplo, do Gemini, eu gerei a parte do terno, esse aqui do Art Magics, usei para o cabelo, e a parte do rosto eu fui restaurando à mão mesmo. E usei também para restaurar esse aqui, o Pick Wish. Esse aqui é muito bom, gente, porque ele é bem completo. Ele gera imagens do zero, ele troca a cor da imagem, como esse aqui, olha, faz coloração de produtos, assim como também, olha, restaura fotos antigas, ele melhora a foto, ele retira fundo também das imagens, caso eu queira uma imagem com fundo transparente, PNG, remove marca d'água, enfim, ele tem várias opções, porém ele não é gratuito, né? Você pode fazer um teste gratuito, usar, mas depois de um tempo vai ter que assinar para poder usar mais vezes. Tem aplicativo também para Android, você pode baixar também o aplicativo para o computador, e essa aqui é uma das ferramentas mais completas que tem. E aí, gente, já acabei mostrando todas aqui, só o CREA, né, que eu não mostrei ainda, que é essa IA, que hoje é uma IA generativa também, porque ela gera imagens a partir de prompts, mas o que eu continuo usando nela é essa ferramenta aqui de melhoramento das imagens, ele aumenta também o tamanho delas e melhora texturas nessa imagem. Vou mostrar aqui, olha, desse render que eu fiz. Esse render não é meu, tá, gente? É da minha amiga aqui da UFBA. Ela me mandou recentemente, aí eu fiz o teste bem rápido, só para mostrar para vocês. Ó, aqui está o depois, tá? O render por si só já está muito bom, né? A qualidade dele está excelente. Mas aí, quando eu passei aqui, olha, no programa, olha, depois, a gente consegue notar um melhoramento nas texturas. Ele melhora a textura da madeira, principalmente do tecido. Olha só, gente, olha bem aqui nessa parte aqui do lençol, ó. Ele dá como se fosse um amassadinho, né, no tecido, traz, assim, uma textura melhor, mais realista, e Realista, melhora, no geral, a isso textura. Aqui mesmo. também É, é mais realista, né? é. Principalmente para tecido, gente. Ele é assim, nota 10 para melhorar a textura de tecido. De madeira também, mas assim, eu considero que para tecido é o melhor. E aí ele melhora algo que já está bom, né? Ele também não vai pegar um render que está assim, péssimo, com baixa qualidade, e vai tornar ele perfeito. Não, mas ele traz esse melhoramento de forma sutil, mas que a gente consegue perceber bem quando a gente faz essa comparação, né? Do antes e o depois. E aí, gente, aqui, olha, eu abri o Photoshop, só para mostrar para vocês correções que eu fiz, como, por exemplo, nessa imagem. Lembra que foi uma das primeiras que a gente comentou ali, né, sobre o posicionamento do render. Às vezes a gente consegue ajustar no Photoshop, tanto o render como a imagem, como fotografias. Aqui eu estava fazendo até um teste antes de trazer aqui para vocês. Cadê? Peraí. Não, aqui eu acho que eu excluí. Mas assim, olha, por exemplo, se eu fosse ajeitar esse posicionamento, essa perspectiva da imagem, o que é que eu faria? Primeiro, eu puxaria uma linha guia daqui para, como eu falei para vocês, sempre alinhar as verticais, né? Então, aqui eu vejo que a porta, ela não está alinhada. Então, eu venho com a ferramenta de edição de imagem, eu posso vir aqui em imagem, é porque, gente, eu sei tudo decorado, assim como eu já mexo há muitos anos, eu já meio que decoro os atalhos. Mas eu vim aqui, olha, em editar, cadê? Editar transformação, que é o Ctrl T. E eu posso vir, olha, em distorcer perspectiva, ou eu posso vir com o atalho Ctrl T, que aí ele já vai direto, olha. E aí eu venho com o botão direito e coloco, por exemplo,
perspectiva, ou inclinar ou perspectiva, mas eu vou colocar perspectiva, porque daí eu puxo aqui embaixo, olha, e daí automaticamente eu vou puxando aqui, olha, ele vai alinhando. Daí eu coloco até alinhar por completo a porta ali na vertical. E daí eu vi que ficou meio estranho, porque ficou um pouco achatado, né, a imagem. Mas aí eu venho agora com o botão direito e boto em transformação livre, e aí eu venho aqui e puxo para baixo. Isso aqui eu faço no olho mesmo, né, de uma forma manual, olha, no olho, e puxo para dar uma esticada nela e ela voltar a tamanho normal, não ficar com aquele aspecto achatado. E aí dou Enter. Dessa forma, eu consegui fazer esse pequeno ajuste para alinhar isso que eu falei, as linhas verticais, né? Se eu for voltar o antes, olha, aqui está o antes e o depois. Consegui, né, de uma maneira rápida no Photoshop já fazer esse alinhamento. Aqui foi a mesma coisa, olha, gente, do que eu fiz, olha, aqui está o antes e o depois, olha. Essa imagem aqui eu gerei no próprio ChatGPT. Eu pedi, chat, cria aí uma fachada de um edifício que esteja torto para que eu possa fazer o alinhamento. Ele gerou essa imagem, né? E aí aqui foi o depois. Fiz aquele mesmo tipo de alinhamento, fui no Ctrl T, alinhei, retirei os fios. E para retirar o fio, gente, eu uso tanto essa ferramenta do carimbo, onde ele vai carimbando e eu vou tirando a imagem, ou eu uso essa ferramenta também aqui, que é a ferramenta de correção. Porque, por exemplo, deixa eu voltar aqui, olha, para a anterior. Essa ferramenta de correção, eu posso selecionar todo o fio, às vezes ela funciona e às vezes ela fica meio manchada. Mas aí a gente vai testando, né? O Photoshop é muito isso também, de teste, de acerto e erro. Tá aqui, selecionei todo o fio com essa ferramenta, daí eu venho aqui e puxo, por exemplo, para cima, para ele copiar o que está acima. Ó, daí ele veio aqui e copiou. Automaticamente ele faz uma certa edição e, assim, de forma automática, eu já retirei o fio. Depois eu só venho, vou duplicar essa camada, vou ali de novo, com aquela mesma ferramenta, Ctrl T, ou se eu quiser eu posso vir aqui em editar, transformação livre, Ctrl T. Mas aí eu venho, olha, com o botão direito, vou botar em distorcer, porque daí eu vou fazer isso de uma maneira manual. Como ele não está numa perspectiva bem certa, ele está realmente meio torto, eu venho com essa ferramenta de distorcer. Daí venho puxando aqui nas extremidades, olha, e vou alinhando de uma forma manual mesmo. Trago aqui para cima, ó. Posso trazer uma linha guia para cá, olha. Espera aí. Só para ter certeza se está retinho. E aí, dessa forma, eu consigo alinhar de uma maneira rápida uma fotografia minha que ela esteja assim, meio tortinha, né? E aqui, gente, foi aquela restauração que eu mostrei para vocês anteriormente, que eu usei inteligência artificial, mais uma edição aqui no Photoshop, uma pós-produção, para trazer esse melhoramento. Aqui do terno, a própria IA, ela me gerou esse terno aqui, que eu achei que não ficou com um aspecto tão legal, daí eu fui no Gemini, pedi para ele gerar um terno, ele fez esse aqui, e aqui tá, ó, e aqui foi o do cabelo. Eu tentei restaurar esse cabelo na mão, vocês veem que deu muito trabalho, e o resultado não ficou tão legal, não ficou tão realista, e aí eu fui com aquela IA para gerar o cabelo, a parte do cabelo, e o rosto eu fui restaurando à mão mesmo, com ferramentas manuais aqui, como o pincel de pintura, esse aqui que é o carimbo de clonagem, e o resultado, né, a gente saiu dessa imagem que está com a qualidade bem baixa, bem ruim, toda pixelada, para esse resultado aqui dessa imagem restaurada. E aqui, gente, olha, só para a gente finalizar, fazer uma correção bem rápida de cor. Essa foto aqui eu fiz na fábrica de mosaicos de Pelotas, que recentemente a Caqui teve lá, com o Ivan Nilson, visitou, né, as instalações da fábrica. E aí eu fiz essa foto, fiz com a câmera digital, que eu tenho uma câmera profissional, da Nikon. Aparentemente, você olhando assim, ela tá com uma iluminação boa, né? Tá com contraste, a saturação tá boa, mas eu sempre gosto de fazer uma pequena edição para melhorar ela.
e eu faço algumas edições rápidas que o próprio Photoshop dá aqui de ajuste automático. Eu venho aqui em imagem, olha, tem tom automático, contraste automático e cor automática. Geralmente eu passo esses três quando eu vejo que a imagem já está boa. Então, ó, boto tom automático, contraste automático e a cor automática. Veja que ele já trouxe uma melhora. Vou voltar aqui para o antes, para a gente ver o antes e o depois. Aqui está o antes. Está um pouquinho, está levemente mais escura. E no final, ele traz essa imagem mais equilibrada em relação ao contraste, né, em relação à cor e também em relação ao tom, à tonalidade dessa imagem. Tá, gente? Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Fico aberto aqui também para perguntas, caso vocês queiram perguntar algo. Vou parar de compartilhar minha tela e fico aberto também a perguntas e a comentários. Parabéns, Tiago. Amei. Copiei aqui um monte de coisa e vou te pedir que mande pelo Zap mesmo a aula, que aí eu boto na turma, certo? Porque tem muito endereço de aplicativo, de programas, tal. E eu fiz aqui algumas anotações, Tiago, que eu quero só rememorar aqui e frisar, tá certo? E depois eu abro aqui para os alunos, para as alunas perguntarem. Eu só quero arrematar aqui algumas coisas que você disse que eu acho fundamental a gente frisar. E para todo mundo que futuramente vai assistir essa tua palestra. Eu, como orientadora e professora de pós-graduação e participando de bancas, de mestrado, doutorado e de TCCs e tudo mais, eu vejo a gente aqui, nossos alunos aqui do Minter, esses que estão aqui conosco, que eu conheço bem, esses aqui, eu noto que esse grupo ele já é mais preparado, né? Já é mais atento a isso das imagens, da importância para os meus alunos em disciplinas. E como você disse aqui, Tiago, é uma coisa que eu prezo muito, é um trabalho, um conjunto, porque um trabalho científico é um conjunto de pesquisa, de resultados, de coleta, e o produto é o que é apresentado, né? É um TCC, é uma dissertação, é uma monografia, uma tese, é um artigo, esse produto. E esse produto, ele tem uma forma, depois do conteúdo, claro, e esse conteúdo é formado de texto e de imagens, mapas, fotos, gráficos, reconstruções virtuais, né? Enfim, o vocabulário imagético é gigante, certo? Mas a gente nota que, infelizmente, muitos trabalhos ainda não têm um bom nível, né, de imagens com qualidade. E eu digo isso, minha gente, para vocês podem aqui dizer, meu Deus, mas a gente já é tão craque nisso, a gente já domina tanto. Mas, pessoal, se vocês forem ver, como eu falei aqui, trabalhos de alunos de outras áreas, das ciências sociais, né, das ciências humanas, ou de outras, até da arquitetura mesmo. Eu fico impressionada como, em pleno século XXI, tem gente ainda fazendo trabalho como 30 anos atrás, certo? Com imagenzinhas pequenas, sem valorizar no trabalho, pixeladas. Aí vai fazer uma citação no lugar de produzir uma imagem boa, de fazer uma foto autoral. Usa, como você disse, Tiago, fotos do Google e bota fonte Google, sabe? Referencia errado, pega imagens feias, com má qualidade, com fios, com carro, poluídas.
Aí vai mostrar um prédio histórico, Lauane. Aí a imagem tem um monte de carro, um monte de fio, um monte de gente, e ninguém vê o prédio que é o objeto, né? Então, assim, é impressionante como a falta de tratar a imagem como um dado científico, colocando os devidos créditos. A questão do direito autoral é outra coisa que eu acho assim, que você falou fundamental. Ah, essa imagem não sei de quem é, então não use. Entende? Vá atrás, porque uma imagem tem que ter o crédito autoral, né? Essa questão da qualidade, da resolução. E também eu achei fantástico quando você apresentou para a gente, fora o Adobe Photoshop, que a gente já conhece mais, que ele está há mais tempo no mercado, mas esses outros, né, o Affinity, o GIMP, né, e outros que tu citasse, que eu realmente não conhecia, e que eles estão entrando agora, né, para peitar o Adobe. E que legal que eles são gratuitos, são ferramentas gratuitas. A questão dos mapas também, como é importante, meu Deus do céu, que coisa ridícula você pegar um mapa de um trabalho científico, aquele mapinha mal feito, né, como a gente vê em artigos. Gente, eu estou falando isso, vocês podem, se vocês fossem pareceristas, vocês iam entender o que eu estou dizendo. Pega o grupo, artigo de professores que mandam para a revista, aí pega aquele mapinha primário do Brasil, coloridinho, parece de Atlas, de 50 anos atrás, todo colorido com a letra feia. O Tiago mostrou aqui o SNES Maps, isso como chama Map, o Map Style. Tipo assim, são oportunidades para a gente dizer, não, eu vou fazer um artigo, eu vou localizar o edifício, eu vou contextualizar o Campina Grande, Queimadas, Caicó, no Brasil, pelo amor de Deus, desenhar um mapa bem desenhado. E, Tiago, quantos artigos a gente pega que os mapas, me desculpe a sinceridade, me desculpe as palavras, mas são um lixo. Eu fico até constrangida em devolver artigos de colegas que eu conheço, mas eu tenho que dizer, refaçam, porque as imagens estão primárias. Quantas vezes a gente não bota isso no parecer? E quantas vezes a gente está editando um livro? Olha, eu prefiro fazer os livros sozinha, Tiago, eu acho que eu já comentei contigo, porque dá menos trabalho do que organizar um livro com vários autores. Gente, quando a gente vai organizar, fazer uma coletânea, que a gente pede os artigos, ou a gente vai fazer um e-book de um evento, meu Deus, que sofrimento para a gente pegar e aquelas imagens. A gente, às vezes, até ri. Tem imagem com sapo, com cobra, o prédio com uma placa desse tamanho que ninguém vê o prédio, cheio de árvore que ninguém vê o prédio. E a gente faz, meu Deus, como é que pode? Que falta de sensibilidade. Eu acho que a imagem, a fotografia, uma renderização, uma maquete virtual, que também os alunos aqui trabalham muito com a reposição virtual, né? E a gente faz muito isso como ferramenta. Como é importante a gente mostrar bem. E outra coisa, Tiago, esses aplicativos, né, e plugins que trabalham com os renders do Revit e do ArchiCAD, tira a dureza, o artificial, e traz um natural, como você mostrou, quando passa, que dá dobra do tecido. A gente, professora de projeto, e já vão ter uma disciplina de práticas projetuais, que vão me pegar lá na frente, aqui no Inter, como é importante você enquadrar bem, mostrar bem o molho,
né, a escala humana, por gente da vida, e usar dessas ferramentas para arquitetura, para o urbanismo, para o paisagismo, para o design, enfim. Foi muito bom, Tiago, eu aprendi muito obrigada, certo? Parabéns por trazer coisas novas, contemporâneas, aplicativos novos. Vou atrás de todos. Eu fico salvando ali, porque eu digo, meu Deus, eu tenho que ir nele, tá? E agora eu vou abrir aqui para as colegas, para os alunos perguntarem alguma coisa que vocês quiserem comentar. Fiquem à vontade. Alguém quer colocar alguma coisa para o Tiago? Gustavo? Boa noite e, primeiramente, muito obrigado pela apresentação, certo? Ela foi muito esclarecedora. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui relativa a trabalhos justamente de teoria e história, sabe? Sobretudo aqueles que a gente está fazendo de maneira remota, sabe? A gente tá trabalhando sobre uma cidade, a gente está distante dessa cidade, a gente precisa de fontes imagéticas. E nem sempre a gente consegue chegar nessas fontes, porque essas fontes muitas vezes estão, né, engavetadas em arquivos e tudo mais, mas a gente consegue chegar nelas através de outros trabalhos acadêmicos. Nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta. Quais são os riscos e as obrigações que a gente tem quando a gente se propõe a trabalhar com imagem retirada de outro artigo? Tu quer falar, que aqui eu posso responder? Tiago, pode responder. Tá. Nesse caso, Gustavo, não tem nenhum problema você usar a imagem, por exemplo, de outra pessoa, contanto que você coloque os devidos créditos. Dependendo se o contato com essa pessoa for, você conseguir entrar em contato com ela e talvez até comunicar, dizer que vou estar usando a sua imagem no meu trabalho, porque já aconteceu comigo também, de uma pessoa entrar em contato, dizendo que ia pegar uma imagem que eu publiquei num artigo. E eu falei assim, olha, não tem nenhum problema, pode usar, não é para nenhum fim comercial, é só fins acadêmicos, né, científicos, não vi nenhum problema nisso. Obrigado. Lauane. Lauane. Vocês me ouvem? Lauane, se apresenta e fala da tua pesquisa. O Gustavo também podia ter falado, eu esqueci de comentar. Porque aí o Tiago contextualiza, né, Tiago? Tá. Boa noite, eu sou Laônia, sou de Caicó, no Rio Grande do Norte. E a minha pesquisa, como o Kaki já falou um pouquinho, é na parte de patrimônio, né, de patrimônio histórico. A minha cidade é datada de 1680 e pouquinho, então, assim, é uma área urbana bem antiga. Então, tem bastante coisa patrimonial que não é, digamos assim, tão estudada. E a minha pergunta, na verdade, não é nem uma pergunta, é mais dizer assim, a palestra abriu muito a mente, assim, principalmente em relação a os exemplos que você trouxe que a gente pode utilizar, porque muita coisa eu não tinha noção, assim, de ferramentas e de sites que a gente pode utilizar, né, que eu realmente não conhecia. Fiquei muito feliz com os mapas, acho que aqui também deu para perceber que ela ficou bem contente, porque é uma coisa que a gente utiliza muito, principalmente eu que sou de uma cidade não tão conhecida, quando a gente vai fazer algum artigo, a gente precisa explicar muito bem onde é essa localização, e esses mapas foram muito interessantes, assim, eu achei, né? E se eu pudesse fazer uma pergunta, digamos assim, seria mais ou menos nessa mesma vibe que o Gustavo falou, que às vezes a gente precisa de alguns arquivos, né? Precisa pegar algumas imagens e a gente precisa trabalhar, digamos que o nosso projeto em cima de imagens que não são nossas. Então, a gente acaba, por exemplo, fazendo um redesenho, uma adaptação. E aí, como no caso a gente coloca, né, obviamente a fonte, mas não é problemático que a gente possa redesenhar, readaptar aquilo para as nossas necessidades. Seria isso, mais ou menos. Quer falar, Kaki?
Não, Tiago, fale e depois eu complemento. Eu vejo que muito o pessoal do Grupal, né, que ainda está no grupo, que trabalhou como, por exemplo, Lucas Jales, que ele pegou fotos, né, tem algumas fotos que não são dele, do edifício Lucas, não é isso, Kaki? E ele colocou todos os devidos créditos, ele fez redesenho, né, fez maquete eletrônica, maquete digital, enfim, fez algumas renderizações também, alguns desenhos esquemáticos, alguns de autoria dele, outras imagens não eram de autoria, e assim, eu não vejo problema nisso. E são, nesse caso, não são fontes primárias, né? Porque você não foi diretamente naquele lugar fotografar aquela planta, por exemplo. Às vezes você pega a fotografia de uma planta, mas é a fotografia da planta, né? Mas é a fotografia de outra pessoa, não é sua. Então não é um dado autoral seu, né? Mas isso não é nenhum problema, né, Kaki? Quer complementar? É, é, o, é, olha, a pergunta de Gustavo e Lauane, certo? A gente vê, quando vai, por exemplo, Gustavo perguntou, eu não estou numa cidade, mas eu quero citar, aí eu vou lá, pego aquela informação e tal. Eu acho, eu tenho trabalhado muito, minha gente, com acervos, né? Vocês sabem que a gente é do ICOMOS-DOC, que é o Comitê de Documentação Nacional do ICOMOS Brasil. A gente tem uma responsabilidade danada. O Tiago também é do ICOMOS-DOC. E a gente, nas nossas pesquisas, vocês, a Lauane foi me orientando, a Mirella, a Gabriela, né? Vocês sabem que a gente trabalha muito com fonte primária, que as fontes primárias são os documentos que nunca foram publicados. Por exemplo, ou fontes secundárias, que já foram publicados. Fonte secundária, uma foto que está na internet, é o quê? É uma fonte secundária, porque ela já está publicada, já está online. Mas todas as fontes têm os créditos, têm suas origens, né? Então, por exemplo, a Lauane, no caso, ela trabalha um acervo de Caicó, uma cidade histórica do interior do Rio Grande do Norte, com um acervo patrimonial importante, de vários estilos, de várias épocas, né? E ela pode ter ali um documento que ela pegou, uma foto que ela pegou de uma senhorinha, de uma pessoa. A fonte primária, certo? Tem que ser citada. Agora, a Lauane pode editar aquela imagem. Eu, por exemplo, nas pesquisas de Armando de Holanda, que eu estou fazendo, eu trabalho com um acervo original do arquiteto, que aí eu tenho que citar onde eu coletei, no MDB, na UFPE, mas que estão sendo editadas, redesenhadas por Ivanilson, por Matheus, por Elton, certo? Por, sei lá. Então, agora, como é que eu tenho que botar a legenda, minha gente? E se eu não botar, é confusão. Olha, a gente é policiada. Nós somos fiscalizadas. Não se iludam. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu vou apresentar num congresso, quando eu vou mandar o artigo, na legenda, é um verdadeiro texto. Aí eu boto, por exemplo, figura tal, foto da casa tal. Mas ela foi editada. Sabe o que é na legenda, na fonte? Fonte, imagem coletada no arquivo do MDB UFPE, escaneada pelo LIAL da UFPE e editada por exemplo, Elton Pedrosa, no ano tal do Grupal. É desse jeito. E se eu não botar, minha gente, cada órgão desse, eu posso ser processada pelo direito autoral. Porque
quando eu tive acesso àquele acervo, eu tive que assinar um termo de acesso à informação, dizendo que todos os créditos daquela minha imagem, entende? E ainda tenho que citar outra fonte, a autorização da família, do Instituto Armando Holanda. Porque se eu não botar, vou criar uma inimizade. Então, olhe como é sério isso da imagem, dos créditos. Por isso, que a Lawane, Mirella, Gabriela, que vão trabalhar com patrimônio, cinema, indústria, Hering, cidade, tem que botar aonde coletou, foi na mão de quem? Ela é primária, ela nunca foi publicada, então qual é o acervo? Certo? E vocês mexeram nessa imagem? Fizeram alguma alteração? Editaram? Como o Tiago disse, usou inteligência IA artificial e não tem... Gente, outra coisa, vamos acabar com preconceito. O preconceito de dizer que usou IA é ignorância. Eu soube, por amigas que trabalham na Europa, em laboratórios e tal, na Espanha, o mais normal é usar IA. Hoje, textos, esquemas, tudo. A IA é uma ferramenta. Agora, eu não posso simplesmente ficar Ctrl+C, Ctrl+V da IA. Eu usei o Gemini para esquematizar um roteiro. Eu uso. Eu estou usando, eu comecei a usar, certo? Comecei a usar agora, esse ano, do meio do ano para cá, porque eu tinha receio. Eu tinha, mas será? Quando minha amiga chegou de um pós-doc na Espanha e me disse que aqui todas as universidades europeias estão usando e adotando e tendo aula de IA. Entende? Agora, como você usa essa ferramenta? Como o Tiago falou aqui, manuais de como citar no texto, na imagem. Gente, agora não pode, como os alunos de tal 4, tal 5, estavam copiando. Aí eu proibi. Eu digo, peraí, minha gente, isso aqui é IA. Né? Não, eu quero que vocês façam, sintam. E a mesma coisa, Gustavo, usar... Eu não sou da área de urbanismo, mas vejo as palestras e a questão dos documentos históricos, de mapas, tudo mais. Você usar e citar, entende? Agora, não esqueçam de citar qualquer imagem. E vou dizer mais, nos planos que vocês vão apresentar na próxima aula da gente, nos seminários, usem muita imagem. Porque vocês vão agora, vocês não estão participando de uma seleção. Vocês agora estão amadurecendo o projeto de vocês. Agora, vocês estão afunilando. Agora, cada um já sabe exatamente o que fazer e como mostrar. Evitem usar 500 mil imagens e péssimas. É melhor usar poucas e boas. Mapas, poucos e bons. Eu vou falar de um prédio. Eu não vou mostrar 500 imagens e sem estar alinhadas, sem estar trabalhadas. Eu vou escolher 10 boas. É por isso que os artigos limitam, né, Tiago? Vou passar para o Tiago. Oi, Tiago. Tá. Não, Caqui, eu só queria perguntar se alguém ainda tem mais alguma dúvida, porque eu vou precisar sair agora, já é quase 9 horas, e aí mas alguém ainda quer tem um perguntar tempinho, mais caso alguma alguém tenha coisa? alguma dúvida, algum comentário. Eu acho que não, né? Não? Acho que não. Não. Tiago, então eu quero Que bom. agradecer para ti, tá certo? A Ana Lídia está parabenizando, dizendo que foi ótima. Obrigado, E Maria. mais uma Obrigado. vez... Fico super contente que foi proveitosa, né?
Fico muito contente. Obrigado, gente. E a turma aqui é boa, viu? A turma aqui é boa graficamente. A turma aqui é boa de imagens. Mas eu fico feliz que tenha trazido coisas novas para eles, porque eles têm um bom domínio gráfico, né? E tem muitos alunas aqui que são muito bons em renderizações e em maquetes virtuais, e foram alunos meus de tal 4, tal 5, projeto 6, então eu conheço bem a turma, e assim, fico feliz que tenha trazido, Tiago, você tenha trazido novidades, coisas novas, né, para essa turma. Muito obrigada, de verdade. E o espaço aqui está aberto, né, para quando você quiser fazer alguma ponte com o nosso Meeting, com o nosso programa, e também com o PPGH, que eu sou vinculada. E eu estou querendo levar essa aula para a história, entende? Porque a história precisa desse apoio. Mas vou divulgar lá para os nossos colegas do mestrado, Pode contar para que comigo. eles também conheçam. Tá bom. Ela vai ser bem divulgada, viu, Tiago? Porque a gente manda para todo mundo, e lá no nosso YouTube a gente tem quase 4.500 seguidores, e com certeza eles vão receber a notificação da tua aula, e com certeza, ao longo dos anos, vai ficar sendo consultado. Muito obrigada. E, gente, então, Tiago, eu passo a palavra para ti para a gente encerrar. Tá bem, então, obrigado, gente. Obrigado aí pelas palavras de vocês. Fico super contente que essa palestra / aula foi uma contribuição aí nas pesquisas de vocês. Desejo muita boa sorte para todos nessa jornada aí de pesquisa no mestrado. É um momento que passa muito rápido, né? 2 anos, passa voando, tem disciplinas, daqui a pouco vocês vão escrever, vai estar defendendo. Fico à disposição também, Kaki, caso tenha algum tema que eu possa, por exemplo, contribuir, participar de alguma banca de qualificação, banca final também, me coloco à disposição de vocês. E agradeço pelo tempo de vocês e a atenção. Obrigado, gente. Muito obrigada, obrigado, Kaki, também. Obrigada também aos alunos que participaram, e a gente se encontra. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.